Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo orelha. Ali eu descobri fazer um vídeo, porque eu criei uma nova conta. O nome dela é Jason. Uma bacana nessa. Olha só baixo. Eu vou editar para ele. Agora vai dar para ele. Ai, tá bom, gente. É o mapa. Meu Deus do céu. Ai. Toma. Ai. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Só posso aqui. Meu Deus do céu, isso aqui. E honestamente falando, para uma psicóloga que deveria saber que o controle das emoções, a Violet agiu muito precipitadamente indo pra cima do Connor, sem interferir se era um Let's Play ou não. Além disso, mesmo que ele fosse um criminoso, o que ela iria fazer? No máximo, ela acabaria deixando ele encurralado e fazendo que ele tomasse uma decisão no calor do momento. E é claro que é difícil e até improvável que a mãe consiga manter a calma, sabendo que o filho corre perigo. Porém, nessa situação é necessário manter a cabeça sob controle e agir o mais racionalmente possível, pois ela claramente foi pega em uma teia de aranha muito bem tramada. Além disso, para quem não sabe, tanto o fentanil quanto a sertralina são medicamentos que afetam os níveis de serotonina. E sim, mesmo o fentanil sendo um opioide, ele ainda pode aumentar a serotonina do cérebro, levando a síndrome serotoninérgica, que é potencialmente fatal. Mas não é só isso, pois apenas o fentanil em pequenas doses já tem poder causar uma parada respiratória. E como a sertralina não contém esse efeito, o risco de overdose aumenta muito se eles forem combinados, especialmente se a pessoa não tem tolerância a opioides. E caso o fotógrafo tivesse ingerido essa mistura, a Violet poderia tentar ajudar mantendo o cara acordado e evitando que ele deitasse, pois isso aumenta o risco de parada respiratória. Também seria bom impedir que ele comesse ou bebesse algo, até mesmo água. E também não seria bom forçar o vômito, mas caso o cara ficasse inconsciente, ele devia ser colocado deitado de lado com a cabeça inclinada um pouquinho para baixo, para evitar a aspiração do vômito. Fora isso, em caso de parada respiratória, seria essencial fazer os primeiros socorros, iniciando boca a boca ou a ressuscitação cardiopulmonar, até a pessoa voltar a respirar. E só para avisar os certinhos aí nos comentários, que falam que o boca a boca não é mais utilizado, ainda é utilizado sim. Porém, você precisa saber fazer corretamente a manobra, pois ela serve para situações específicas, como paradas respiratórias, por exemplo. Mas a recomendação para leigos é que seja feito somente as compressões torácicas contínuas, sem o boca a boca, já que muitas pessoas têm nojo, medo de doenças ou receio de fazer algo errado, e aí não fazem nada. E uma última coisa, galera, esse plano do Richard não é um pouco perfeito, pois por mais... É sim mesmo. Com o 5G da TIM você pode tudo. Pode aprender a tocar piano no seu quarto. E com a maior rede móvel pode se apresentar. Genérico? Sim. E genérico tem marca. Medley. Número 1 em recomendação de... Pois por mais que o Digidrop sejam apenas memes, com certeza ele registra as informações de quem está entrando em contato, os horários que foram enviados e as mensagens que foram enviadas. Isso provaria a autoria do cara nesse esquema. Então, assim que o fotógrafo se afasta, a Violet fala que já fez o seu mandado e pede para o Richard mandar o criminoso sair da casa dela. O que o senhor faz na hora e com um sorriso no rosto, já que cumpriu a missão. E aí, vendo que o filho estava seguro, ela pergunta o que vai acontecer agora. Em resposta a isso, o Richard fala que vai comer a sobremesa enquanto espera o réu ir de base, o que apesar de
espera que ela vai ser presa, pelo menos a psicóloga conseguiu salvar o próprio filho. Só que enquanto o cara se delicia comendo sobremesa, ela dá risada e começa a falar sobre como o ex-marido levava ela a um restaurante chique toda vez que a agredia. E todas as vezes ela fingia estar feliz e acreditar que não ia acontecer outra vez. A questão é que através dessas experiências, ela aprendeu a fingir muito bem, da mesma forma que fingiu colocar o veneno no drink do Henry. E sentindo o olhar da mulher, a Richard percebe que foi enganado e que na verdade ela envenenou a sobremesa, enquanto ele observava o fotógrafo tomar um shot. Isso faz ele ficar putaço e gritar com ela, puxando uma arma na frente de todo mundo, decidido a acabar com a vida da psicóloga. Afinal, ele não tem muito tempo sobrando mesmo. Por sorte, o cara acaba sendo mais lerdo que uma lesma, e o Henry consegue sair da mesa dele e chegar ali para empurrar a Violet pro lado e tomar o time no lugar dela, causando uma baita confusão no restaurante, com os clientes fugindo rapidamente. A Violet tenta aproveitar essa oportunidade e correr para longe, porém ela acaba sendo derrubada e alcançada pelo Richard, que por algum motivo demora mais uma vez para atirar, e dá a chance da Carol aparecer do nada e bater no braço dele, fazendo com que o tiro pegue na janela do prédio. E aí, ficando ainda mais irritado por ser interrompido, ele joga a bartender pro lado e enfia uma faca nas costas dela. Então a Violet tenta aproveitar esse momento e pegar a arma que estava no chão, porém o Richard é ainda mais rápido e recupera a pistola, ficando de costas para a parede. Mas ao invés de atirar na mulher, ele liga para o cúmplice e manda ele finalizar a família da psicóloga. Nesse momento, a Violet vê o disco de hockey jogado no chão, pega ele e joga no vidro que tinha sido atingido pelo disparo de antes. E na hora em que o Richard fala que errou o alvo, o vidro se quebra, gerando uma descompressão muito forte e puxando tudo para o lado de fora. E assim o cara cai com tudo no chão e vai de base. Já a Violet, por outro lado, consegue se agarrar em um pano que ficou preso numa tomada e começa a gritar por ajuda. Por sorte, o Henry aparece ali no momento em que o pano acaba soltando e puxa a mulher para cima. Aí, vendo que o Henry estava muito ferido por conta do tiro, ela faz a pressão no ferimento e vai ver a situação da Carol, que por sorte estava muito melhor. Então ela avisa que os médicos estão chegando e corre para olhar o que está acontecendo em casa através das câmeras de segurança, descobrindo que o assassino é bem lento e estava de bobeira na casa, sem finalizar ninguém. Por isso ela vai até o Henry e pede a chave do carro dele, além de também entregar o celular dele e falar o endereço para onde ele deve mandar a polícia ir. Com isso feito, ela corre para o estacionamento, pega o carro do cara e aproveita o caminho até chegar em casa para ligar para Jen, o que acaba alertando o criminoso, que já estava destrancando o quarto do Toby. Só que apesar de estar tonta do golpe anterior, a Jen demora um pouco para pegar o celular, e quando finalmente atende a ligação, a Violet manda ela se abaixar, dizendo que o criminoso estava atrás dela, o que foi um timing perfeito. Mas os problemas ainda não acabaram, pois na hora em que ia ser encontrada pelo criminoso, o Toby aparece ali chamando a atenção do bandido, e como ele hesita em finalizar o menino, a Jen aparece por trás e golpeia a cabeça dele com uma garrafa de vidro, antes de sair correndo com o garotinho. Porém, isso não adianta de nada, afinal o assassino os alcança muito rápido, e bate a Jen nas paredes como se ela fosse realmente equipando. Em seguida, ele captura o Toby e afasta a criança das janelas. Por sorte, a Jen não estava desmaiada, e ainda consegue enfiar um caco de vidro na coxa do criminoso, conseguindo assim correr para o quarto de Toby. E só pra deixar claro, hein, galera, ela bateu no cara 2 vezes e não continuou batendo pro cara não ter condições de levantar. Isso aqui é um erro clássico. Mas a Violet vê tudo isso através das câmeras e acelera ainda mais o carro para chegar em casa, o que quase causa um acidente. E além disso, ela também fura o bloqueio. Mas sem saber disso, a Jen coloca uma cômoda na frente da porta e fica aí segurando enquanto manda o Toby ir debaixo da cama, algo que o criminoso consegue ouvir. E por ser mais forte, ele consegue criar uma brecha na porta e passar o braço para atirar na Jen. Só que ela pensa rápido e morde a mão do cara, fazendo com que ele derrube a arma. O problema é que na hora em que ela vai pegar a pistola, o criminoso consegue entrar no quarto e dominar a jovem, tirando a arma dela e a jogando no chão. Aí ele simplesmente pega a arma e atira no ombro dela. E se lembrando do que ouviu, ele também dá vários tiros na cama para acertar o Toby, que estava se escondendo. E nesse momento, a Violet finalmente chega em casa e vê a residência toda bagunçada. Ela até tenta fazer silêncio, porém o criminoso já sabia que a mulher estava ali e dá alguns tiros. Por sorte, esse cara é um ex-Stormtrooper e erra tudo. Então ela corre para se esconder e age no stealth para ir até a cozinha pegar uma faca. E com a lâmina na mão, ela fica escondida e pega o assassino de surpresa, enfiando a faca no ombro dele, algo que obviamente não faz quase nada de dano. E ele simplesmente ignora o golpe e joga ela por cima do balcão da cozinha e por cima da mesa. Além disso, ele espera ela se encostar em uma viga e retira a faca do ombro para poder acabar com tudo. Mas antes disso, ele retira a máscara, revelando que é o cara que apareceu para ler o registro durante o dia. Aí, quando tudo parecia sem solução, um carrinho de controle remoto aparece ali e entrega a pistola para ela, que não pensa 2 vezes e dá múltiplos disparos no maluco, acabando com a vida dele. Com isso feito, ela vê o Toby com o controle na mão e corre para abraçar o filho, dizendo que está tudo bem agora. E outra boa notícia é que a Jen também está viva. Afinal, o cara era um péssimo assassino e atirou no ombro dela. Alguns dias depois, o prefeito é levado sob custódia por conta dos crimes que cometeu, incluindo a tentativa de assassinato
assalto e chantagem, o que é ótimo para o Henry, que está vendo Meu todas as papa. notícias no hospital. Nesse momento, a Violet aparece ali com alguns lanches, e os dois começam a conversar sobre o que aconteceu, e o que vão fazer em seguida. Afinal, esse primeiro encontro teve emoções até demais, tanto que ela nem acreditou que o cara não foi embora do restaurante ao vê-la agindo daquela forma estranha. O assustador mesmo é que do nada, a Violet recebeu o Stefan joga uma colherada de doce no colo do Dave, enchendo o maluco sem acreditar no que aconteceu, enquanto ele se afasta do rumo de coitado para cuidar das enfermeiras. Após isso, Que ao matou esse? o Stefan acorda no meio da Eu não noite e entendi. vê que o Dave estava atrás da cortina. Meu Deus do céu, E para piorar, Ai, ai, o esquisito abre a cortina para que o Dave possa ver o clone, e então ele vai para cima do colega de quarto do Stefan, forçando o homem a lamber a sua mão enquanto pergunta quais os que mapa maluco. Oxi, meu Deus do céu, um computador maluco. Cadê o que tá assim? Depois de sair dali, o Dave passa no quarto de uma senhora, rouba de dela alguns doces e uma calcinha antes de ir embora. Só que ao chegar no corredor, ele vê o gafanhoto saindo do quarto e vai conferir, descobrindo assim que tinha um idoso jogado no chão pedindo ajuda. Mas ao invés de ajudar, o Dave apenas fecha a porta. Já no dia seguinte, o Stefan está sentado no Meu Deus do céu. Quando nada, o Dave aparece e entra no meio dos velhinhos felizes para acabar com a graça do baile, pisando no pé dos coitados e distribuindo pontos de constância com os braços abertos, o que obviamente faz todos os idosos Deus do céu. pararem de dançar. Alguns minutos depois, o Dave está sentado pensando em algo quando a enfermeira aparece, Meu tentando falar com o Dave que é algo que o Stefan reclamou. E ao fim da conversa, o psicopata parece ter ficado bem chateado com tudo. Meu Em Deus seguida, do vários céu, jogos de velho. futebol. Posso dizer Meu Deus do céu. E o pior de tudo Meu isso é que mapa ela tá todo vai travado. com a Meu Deus do funcionária céu. contra os itens que o Quem Dave fez tinha isso com uma feito na mapa? mulher no ano passado, Quem fez isso com o que uma piora mapa? bastante a situação do Stefan, que é questionado sobre estar tomando as medicações. Após isso, o juiz passa Papai. meio pelos corredores vazios e percebe que é possível ver o Dave em todas as fotos antigas do local, Que? comendo lá nos anos 60, quando ele ainda era um dos funcionários. E em paralelo a isso, o Dave está em um esconderijo fumando ao lado de vários itens roubados. Bom, esse exílio aqui é uma prisão disfarçada de casa de cuidados, né? Tem um bully solto pelos corredores e simplesmente ninguém nota isso. E aqui as coisas ficam ainda mais preocupantes, pois parece que os funcionários desse asilo realmente estão do lado dele. E esse cara é um psicopata e extremamente inteligente, manipulador. Dá pra tirar essa conclusão só por lembrando aquele velhinho. Além disso, o trio de player aqui, que foi o Dave, previu os movimentos do Stefan com antecedência e já criou um plano de contingência para virar o jogo a seu favor. Mas a questão aqui não é essa, pois no dia anterior o juiz havia feito uma queixa contra o Dave, e se as funcionárias escutassem com atenção o que o homem